bom, louvado seja o Senhor Jesus Cristo. A primeira leitura deste domingo, 21º, depois de Pentecostes, é uma perícope extraída da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, fortalecei-vos no Senhor e em sua força poderosa. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às armadilhas do demônio. Porque não é contra a carne nem o sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados e potestades do mal, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra os espíritos malignos espalhados pelos ares. Portanto, tomai a armadura de Deus, a fim de poder resistir no dia mau, e vos conservardes inabaláveis em tudo. Permanecei firmes, pois tendo ungido os vossos rins com a verdade. Católica não é? É como se fosse um cinto apertado, amarrado na cintura para preparar a pessoa para a luta, para enfrentar o trabalho. Vestindo a couraça da justiça e calçando os pés prontos para ir anunciar o Evangelho da paz. Sobretudo, servindo do escudo da fé, para podermos apagar todas as flechas em fogo do espírito maligno. Tomai também o capacete da salvação, que é a espada do Espírito de Deus, que é a sua palavra. O Evangelho nos conta uma parábola de Nosso Senhor, segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus esta parábola aos seus discípulos: o reino do céu pode ser comparado a um rei que quis tomar contas a seus servos. Começando a tomar as contas, apresentou-se a ele um servo que ele devia 10.000 talentos, tudo em dólar. Mas não tendo ele com que pagar, o Senhor mandou que ele fosse vendido a ser escravo, né? Sua mulher e os filhos e tudo que tinha para pagar a dívida, uma parte. Então aquele servo, prostrando-se em terra, disse-lhe, suplicante: tende paciência comigo e eu vos pagarei tudo. Compadecendo-se daquele servo, o Senhor o soltou e lhe perdoou a dívida. Mas, saindo dali, aquele servo se encontrou com um companheiro dele, que ele devia 100 denários, um dinheirinho. E logo o agarrou e, sufocando, disse: paga o que deves. E o companheiro, o senhor descreve o companheiro pedindo com ele o mesmo que ele tinha feito: obrigado, perdão, vou pagar. E o companheiro, prostrando-se aos pés dele, lhe implorava, dizendo: tende paciência comigo e eu pagarei tudo. Mas ele não aceitou. Saiu e providenciou para que ele fosse colocado na prisão até pagar a dívida. Vendo os outros servos, seus companheiros, o que estava acontecendo, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que tinha acontecido. Então, seu senhor o chamou e lhe disse: servo mau, eu te perdoei a dívida toda porque te suplicaste. Não devias tu também ter piedade de teu companheiro, como eu tive de ti? E irado, o Senhor
o entregou aos carrascos até que ele pagasse a dívida toda. Assim também vos fará meu Pai Celeste, se do íntimo de vossos corações não perdoardes cada um a seu irmão. Normalmente o padre deve tomar as lições da Sagrada Escritura, da leitura e do Evangelho para instruir o povo dos princípios da fé e da conversão e da salvação. Dentro, porém, dessas mesmas necessidades, o dia de hoje nos dirige para a Fátima. Na primeira leitura, São Paulo previne contra o demônio. Como o demônio normalmente não aparece, é muito fácil a gente se esquecer dele. E olhando as coisas que vão acontecendo, sem se lembrar que ele está por trás. Que ele não é um só, mas são muitos, que são anjos, portanto inteligentíssimos, inteligência maior do que a do homem, que são maus, que odeiam a Deus e nos odeiam porque nós podemos ir ao céu, que eles perderam com a maldade deles, de onde foram expulsos. E então se propõe a nos enganar para nos levarmos para o inferno. Normalmente ele procura sugerir a nossas cabeças coisas, ideias, opiniões, mágoas, etc., que nos leve a proceder de maneira que nos afaste de Deus, sem que ele esteja visto. Ele não faz questão de aparecer como responsável, até mesmo porque ele sabe que o ser humano possui, como ele tem também, uma enorme dose de orgulho, e se ele achar, o homem, o ser humano, que a ideia vem dele, ele dá logo crédito, confia muito na sua própria capacidade, e assim se desvia do bem e vai em busca do mal. Hoje, mais do que nunca, a força do demônio está muito grande, mais do que nunca. Até mesmo dentro da Igreja Católica. Não que torne impossível a gente ser guiado. A Igreja tem 2000 anos, e o que ela sempre ensinou pode ser achado facilmente por quem quiser, para não se desviar com orientações modernas da igreja contrárias ao que sempre foi ensinado. Dada a nossa fraqueza e a malignidade e força do demônio, fica difícil escaparmos de suas armadilhas e garantir que estamos livres do risco de nos condenarmos. Daí que Deus, na sua bondade, vem em socorro da gente de maneira, às vezes, até extraordinária. Extraordinária é a maneira como Deus veio socorrer o pior tempo da história da Igreja Católica, que são os séculos 19, 20 e agora 21. O
Por isso é que Deus providenciou mandar sua mãe nos socorrer. E assim existem 4 importantíssimas intervenções de Nossa Senhora em nosso socorro. A primeira em 1830, aparecendo a Santa Catarina Labouré e dando a medalha milagrosa. A segunda, aparecendo aos 2 pastorinhos da montanha de La Salette, Maximino e Melânia. A terceira, aparecendo 18 vezes a uma menina de família pobre, mas firmemente católica, em Lourdes. Todas essas 3 intervenções na França. E por fim, a maior de todas as intervenções e aparições jamais existentes em toda a história da Igreja, em Fátima. Há 3 crianças também, pobrezinhas. Lúcia e seus primos Francisco e Jacinto. A manhã de hoje nos conta uma realidade muito triste que nosso Senhor nos ensina todo dia quando rezamos o Pai Nosso. Perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoai nossas dívidas na medida em que nós perdoamos aos nossos devedores. E a parábola mostra justamente que aquele que não perdoa os seus devedorinhos, das suas dívidazinhas, não vai conseguir o perdão de Deus de suas dívidas grandes. É o que a parábola nos ensina. É só ler com calma e veremos isso. Ora, seria péssimo que os que estamos aqui escutássemos esse pensamento, imaginando, tem gente por aí que é assim mesmo, não perdoa. Cuidado, você já está caindo no erro que a palavra condena. Não vá pensar nos outros, a pensar em você. A pensar em você. Que muitas vezes vive sem perdoar e até espalhando a mágoa que recebeu. Sempre quem faz isso é muito sábio, muito justo. Os outros aqui são injustos, que oprimem a ele. Quando na verdade é bom que a gente vá para dentro de si mesmo. Vá para dentro de si mesmo. Enfim, a gente tem que se converter mesmo. Eu dizia que Nossa Senhora, em Fátima, faz as mais impressionantes aparições de todos os 2000 anos da Igreja Católica. Desde que Jesus subiu ao céu, desde que a igreja começou a pregar, não há nada na igreja que compare às aparições de Fátima. As aparições começaram em 1916. Lúcia, a mais nova da família, foi designada para tomar conta do rebanho
que levava para pastar nas várias terras que o pai tinha, a família tinha. Começou indo com duas amigas. E foi aí que, estando ela com as duas amigas, viram ao longe uma figura de luz transparente, alvíssima, porém, parecendo um ser humano, porém nebulosa. Não tinha clareza o que era aquilo. Andando de maneira muito majestosa. Chegadas a casa, as meninas, as outras, contaram logo em casa a coisa. E a coisa se espalhou pelo povoado. Lúcia, como de costume, calada, nada disso. Assim é que na rua chega a notícia da aparição daquela figura. E interrogo: Lúcia, como você viu? Não sei não. Parecia uma figura humana, enrolada num lençol. Não estava claro para explicar direito. No ano seguinte, para a alegria dos dois primos, Francisco e Jacinta, foram autorizados a levar também o seu rebanho junto com Lúcia, e Lúcia então passou a ir levar para pastar com os primos. É assim que um dia estou brincando de atirar pedras no vale, então no alto, quando de repente aparece um vento forte, muito forte, se assustam e param e veem que de longe há uma figura que fez Lúcia lembrar da figura do ano anterior, só que mais clara. E a figura vinha andando na direção deles. Até que chegou bem junto deles. Era um rapaz de 14 a 15 anos de idade, todo de luz, belíssimo, que disse: não tenham receio, eu sou o anjo da paz. E ajoelhando-se no chão, o anjo encostou a cabeça no chão também, prostrou-se, e os meninos repetiram o gesto do anjo e disseram com ele: meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e vos não amam. Ficaram assim prostrados até ficarem exaustos. O anjo ia desaparecendo, mas eles pareciam que não tinham força nenhuma, nem de levantar. Tombaram e voltaram para casa. Lúcia, não digam nada a ninguém. Tempo depois, estou brincando perto do poço que fica no fundo da casa dos pais de Lúcia, quando de repente aparece o anjo. O que estão fazendo? Estão perdendo tempo? Mais ou menos assim, não é essa palavra. Os corações de Jesus e Maria têm planos especiais para você.
Reza. E se prostra estimula-os a oração. No livro Santa Vez de terceira vez, o anjo aparece a eles em outro local e diz: eu sou o anjo da guarda de Portugal. Ele vem aparece um cálice, parece uma hóstia, e fica suspensa no ar. Da hóstia começa a escorrer sangue para dentro do cálice. E eles rezam: Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente. E ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças, confiando em Deus meu Filho. E pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Dá a comunhão à Lúcia, com a hóstia, que é feito o primeiro comunhão, e dá o sangue de Nosso Senhor a beber a Francisco e a Jacinta. Por fim, vem as aparições de 1917, Nossa Senhora. Estavam os meninos num terreno onde o pai de Lúcia plantava uma parte de verdura, horta, muita coisa de horta. E outra parte plantava cereal. Quando eles viram um vento forte e uma luz, parecendo um relâmpago, pensaram então que ia chover, resolveram reunir o rebanho depressa e ir para casa. De repente observaram em cima de uma árvore muito comum lá, uma azinheira, uma figura de uma moça muito nova, seus 16 anos, toda de luz, mais brilhante do que o sol. No entanto, que podiam ver. Não tenham medo, eu não faço mal a vocês, disse a visão. De onde é vós você? Perguntou Lúcia. Sou do céu. E que é que vós você quer de mim? Vim para pedir a vocês que venham aqui 6 meses seguidos, no dia 13, a esta mesma hora. Depois direi quem sou e o que quero. Depois voltarei aqui uma 7ª vez. Ela disse que era no céu. Então Lúcia pergunta: eu também vou para o céu? Sim. Vai. E a resposta: quem não quer ouvir uma coisa dessa? Quem não quer ouvir uma resposta dessa? Nossa Senhora. E Jacinta também
E Francisco também, mas tem que rezar muitos textos. Francisco era um menino puro, não fiquei pensando nada de mal naquela criança, não. Eu penso que Nossa Senhora diz isso por causa da vocação contemplativa dele. Ele tinha uma vocação para monge que devia realizar sem entrar no mosteiro, porque era pequenino e ia morrer pequeno. A vocação para buscar Deus dia e noite sem se cansar. E ele cumpriu depois, principalmente com rosários e mais rosários, que sozinho rezava ou com a de manhã e de noite. Então você depois de perguntar por duas amigas da família que tinham morrido pouquinho antes, uma em fevereiro, a outra em março, era maio. Uma de 16 anos, chamada Maria das Neves. Outra de 20 e poucos anos, chamada Amélia. Maria das Neves já está no céu? Sim, está. E Amélia? Amélia vai ficar no purgatório até o fim do mundo. Vocês querem se oferecer a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser mandar para vocês em ato de desagravo pelos pecados com que Deus é ofendido e de pedido para a correção dos pecadores? Sim, queremos. Então vocês vão ter que sofrer muito. Mas a graça de Deus terá o conforto de vocês. Rezem o texto todos os dias para alcançarem a paz para o mundo. Era a Primeira Guerra Mundial e o fim da guerra. Depois começou a subir majestosamente pelos ares na direção do Oriente, até desaparecer. No dia 13 de junho, segunda aparição. O que é que vós disser que é de mim? Pergunta Lúcia. Quero que venham aqui no dia 13 do mês que vem, que rezem o texto todos os dias e que aprendam a ler. Porque tinha que escrever coisas espirituais, viu, gente? Depois direi o que quero. Lúcia pediu a cura de um doente. Havia 50 pessoas ao redor. Se converter, vai se curar durante o ano. Eu queria pedir a senhora para nos levar para o céu. Sim, Jacinto e Francisco vou levar daqui a pouco tempo. Mas você vai ficar mais algum tempo aqui. Jesus quer se servir de você para que você seja conhecida e amada. Ele quer implantar no mundo a devoção do meu Imaculado Coração. Quem abraçar essa devoção, prometo a salvação. Aqueles que assim fizerem serão almas queridas de Deus, como se fossem flores colocadas por mim, enfeitando o trono dele. Eu fico aqui sozinha? Não, filha. E você sofre muito com isso? Não desanime. Eu nunca deixarei você. Meu Imaculado Coração será seu refúgio e o caminho que vai levar você até Deus.
terceira aparição. O que é que você quer de mim? Quero que eu venha aqui no dia 13 do mês que vem. E continue a rezar o texto todos os dias, em honra de Nossa Senhora do Rosário, para alcançar a paz do mundo e o fim da guerra, porque só ela poderá socorrer vocês. Nossa Senhora do Rosário. Por isso que depois da missa, mês de outubro, né, a gente fica mais um pouquinho aqui para rezar o texto diante do Santíssimo Sacramento. Eu queria pedir à senhora para dizer quem é a senhora e para fazer um milagre, para que todos acreditem que vós Vicê está aparecendo libertado. Continuem vindo aqui todos os meses. No mês de outubro vou dizer quem sou, o que é que eu quero e vou fazer um milagre que todos vão acreditar. Pediu mais algumas curas e graças. Vamos antes de rezar o texto para alcançar as graças. Sacrifiquem-se pelos pecadores, disse ela aos meninos. E digam muitas vezes, quando fizerem qualquer sacrifício: ó Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores e em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Ao dizer essas últimas palavras, Nossa Senhora abriu de novo as mãos, como nos 2 meses passados. Ela abria a mão e a luz saía da mão dela, põe nas horas graças, entrava no menino e ele entendiam em Deus. Dessa vez não, ela dirigiu a luz para o chão abriu e eles viram o inferno. A luz penetrou na terra e vimos um mar de fogo. Mergulhados naquele mar de fogo, os demônios e as almas dos seres humanos condenados, parecendo brasas transparentes, pretas ou cor de bronze, arrastadas pelas próprias chamas que saíam delas. Caindo para todos os lados como faísca no grande incêndio, sem peso nem equilíbrio, dando gritos horríveis e gemidos de dor em desespero, que causava um horror muito grande, fazia a gente estremecer de pavor. Os demônios eram diferentes, porque tinham formas horríveis e nojentas de animais espantosos que nós nunca tínhamos visto, mas eram transparentes como negros carvões em brasa. Eles então começaram a gritar: ai, Nossa Senhora! Ai, Nossa Senhora! E Nossa Senhora então tirou a visão do inferno e disse a eles: vocês viram o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores. Para salvar essas almas, Deus quer implantar no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. Se fizerem o que eu disser, muitas almas se salvarão e haverá paz. A guerra vai acabar. Mas se não deixarem de ofender a Deus, no tempo do Papa Pio XI vai começar outra guerra pior. Haverá um sinal. Quando vocês virem uma noite iluminada por uma luz estranha, essa luz apareceu na Europa inteira, saibam que é um grande sinal de Deus, indicando que vai castigar o mundo por seus crimes, por meio da guerra, da fome e da perseguição à Igreja e ao Papa. Para impedir isso, eu virei pedir a consagração da Rússia ao meu Imaculado Coração e a comunhão reparadora dos 5 primeiros sábados.
Se atenderem a meus pedidos, a Rússia se converterá e será um pai. Senão, ela vai espalhar seus erros pelo mundo todo, promovendo guerras e perseguições da igreja. Os bons serão martirizados, o Santo Padre terá muito que sofrer, muitas nações serão destruídas. Por fim, meu imaculado coração triunfará. O Santo Padre me consagrará à Rússia, que se converterá e será dado ao mundo algum tempo de paz. Em Portugal se conservará sempre o dogma da fé. E vem o resto do segredo, cuja explicação Nossa Senhora deu e até hoje está escondido. Pelo menos a explicação. Se for analisar tudo, vai dar meio dia e não termina. Todos têm material bastante para meditar e se converter se quiserem. Todos. Eu também. Também eu quero me converter. Já estou velho e não fiz nada ainda. Se eu pudesse, eu gritava isso ao mundo todo. Ao Papa e ao Mar. Saia sacudindo um a um. Acorde! Nossa Senhora veio do céu. Preste atenção ao que ela falou. Continuo minha campanha insistente. Reze o rosário todos os dias. Todos os dias. Três textos. Mistérios gozosos, mistérios dolorosos, mistérios gloriosos. É só pegar o texto e rezá-lo 3 vezes. Rezá-lo 3 vezes. Todos os 3 videntes estão no céu. Façamos penitência. Não cometamos pecado. Não cometamos pecado. Principalmente, hoje, a televisão e o computador vão levar muita gente para o inferno. Muita gente. Com a imoralidade. A imoralidade é muito forte. E hoje em dia, já me disseram, até pelo celular a pessoa pode ficar mergulhando na podridão da imoralidade. O demônio coloca tudo fácil para garantir que ninguém se salva. Os rapazes tomem cuidado com suas almas. Abram os olhos. E as moças também. Abram os olhos. Não brinque, não brinque. Procure se converter. Se confessar direito e não pecar mais. Embora, por exemplo, a televisão não tenha só a imoralidade, não. Um dos pecados mais terríveis da televisão, depois da moralidade, são as notícias que destroem os pensamentos
e desviam para o comunismo, cumprindo-se o castigo que autorizou em Fátima. A Rússia espalhará seus erros no mundo todo. Outro pecado muito forte na televisão, perder tempo. Perder tempo com bobagem. Quando eu preciso ver o médico e chego na sala de espera de manhã, o maldito diabo elétrico, chama de televisor, está ligado. Em geral, aparece uma idiota fazendo comida. Tão imbecil como aquele papagaio dentro dela. Mais imbecil do que eles dois, só quem está assistindo. Quantas pessoas morrem no mundo cada dia? Quantas vão para o céu? Será que vai uma, duas? Não duvido que aconteça nesse mundo de hoje, num dia, todo mundo que morrer ir para o inferno. É exagero do padre? Espere! Espere a hora da morte. Vão se arrepender de dizer que eu estou exagerando. Convertam-se. Convertam-se. Sejam honestos. Ninguém comungue em pecado mortal. Ninguém comungue em pecado mortal. Ninguém esconda pecado na confissão. Que adianta você enganar o padre e outros, se a Deus ele não está enganando. Aí está a imagem da Senhora de Fátima, que veio de Portugal. Ontem estávamos na imagem da Senhora Aparecida, não foi? Hoje estamos na imagem da Senhora de Fátima. É a mesma rainha. Convertam-se, meus irmãos. Convertam-se também. Me digam também isso. Convertam-se primeiro, Pai. Não estou esquecido disso, não. Esquecido, né? Fazendo, Deus tenha compaixão de mim. Outro dia uma pessoa me dizia, eu quero me salvar. Vou me confessar. Mas eu sabia que a pessoa estava com um pecado muito grave que não queria tirar. Então disse a ela, preste atenção. Se quer se confessar, o primeiro pecado vai ser esse, assim. Confesse esse primeiro, depois os outros. A pessoa calou a boca e nunca mais falou comigo.
É fácil de criticar seus irmãos? É fácil.